Sou Bartolomeu Dias, um homem que carrega nos 40 e poucos anos o peso de uma vida reerguida aqui em Salvador. Minhas mãos, há muito tempo, sentem o toque áspero da madeira, mas são elas que agora me prendem a esta nova existência. Em Lisboa, fui mestre na construção naval, um ofício que me era tão natural quanto respirar. Mas um desentendimento com a coroa portuguesa, uma acusação infundada de conluio com corsários ingleses, forçou-me a atravessar o Atlântico, deixando para trás um passado que insiste em me assombrar. Cheguei à Bahia e minha perícia com a madeira e meu conhecimento estrutural foram a minha salvação, garantindo-me um lugar na Irmandade da Santa Casa de Misericórdia. Agora aqui, minhas horas são dedicadas a consertar e criar mobiliário e pequenos artefatos para a igreja e para aqueles que nada possuem. Minha casa, modesta, fica na rua direita de São Bento, um refúgio que também é minha prisão, pois de minha janela vejo a agitação constante do porto. O Porto das Naus, com seu incessante entra e sai de embarcações, é um lembrete vivo do mundo que me foi negado, da incerteza que paira sobre mim nesta cidade que, de alguma forma, me acolheu. Cada tábua que lixo, cada prego que martelo, é uma tentativa de calar os ecos da vida que acredito ter perdido. O burburinho das vozes que sobem da rua direita de São Bento, o vai-vem de Madalena da Silva, que com seu humor afiado vende frutas no mercado da Baixa do Comércio, e o riso de Isabel de Castro, enquanto caminha pela Rua da Misericórdia, tudo isso se mistura ao odor salgado do mar que impregna o ar, lembrando-me constantemente da precariedade desta paz. O sol causticante de Salvador, que banha as ruas estreitas e íngremes que serpenteiam da cidade baixa até a cidade alta, é um testemunho silencioso de que a vida segue, mesmo quando a minha parece estar suspensa. Vejo Diogo Fernandes, o jovem aprendiz de ferreiro da Rua do Paço, que sonha com uma vida além da forja, e Joaquim Lemos, o alfaiate reservado da Rua do Açougue, cujos olhos perspicazes parecem notar tudo. O som distante dos sinos do convento de São Bento, marcando as horas, pontua meu trabalho. A cidade é um mosaico de culturas. Portugueses, africanos escravizados, indígenas e mestiços coexistem em um equilíbrio que percebo frágil. Há um cheiro doce de especiarias que vem da Baixa do Comércio, contrastando com o aroma mais rústico da madeira que trabalho. Tomás Mendes, o carvoeiro, com o rosto sempre coberto de fuligem, passa entregando seu produto nas vielas. E Inês Correia, a lavadeira do Rio Vermelho, canta uma melodia triste que ressoneia em meus pensamentos. O governador-geral, Dom Diogo de Mendonça Furtado, e o capitão-mor, Dom Álvaro de Souza, embora cientes dos rumores de uma frota holandesa, parecem distantes, e as fortificações da cidade, como o Forte de Santo Antônio da Barra, são testemunhas silenciosas de uma defesa negligenciada, seus canhões parecendo mais enfeites que armas prontas para o combate. A riqueza dos senhores de engenho e mercadores na Praça da Sé, com suas vestes finas e joias reluzentes, contrasta brutalmente com a miséria dos escravizados e trabalhadores braçais que vejo na Ladeira da Misericórdia e nas vielas do Pelourinho, onde Gaspar da Conceição vende suas peças de olaria. É uma dualidade constante que me faz questionar a própria justiça do mundo. A Igreja da Ajuda, com sua fachada singela, e o majestoso Colégio dos Jesuítas, centro do saber e da influência religiosa, observam essa disparidade social sem intervir. Manuel dos Santos, um soldado português desertor, se esconde nas sombras da Cidade Alta, um lembrete constante da desordem que pode surgir a qualquer momento. Vejo Beatriz Costa, uma jovem órfã que trabalha na cozinha da Santa Casa de Misericórdia, com seus olhos fixos nos livros, desejando aprender a ler. Um anseio que ecoa em minha própria alma. A cidade vive, respira, mas sob esta aparente tranquilidade, sinto uma ansiedade crescente como um trovão distante que se aproxima. E então, na madrugada de 8 de maio de 1624, o som não é mais de sinos do convento de São Bento ou de cânticos de Inês Correia, mas o de canhões. Um rugido de dor e metal rasga a serenidade da Baía de Todos os Santos. A frota holandesa, sob o comando do almirante Jacob Willikens e do coronel Johan van Dort, surge no horizonte, quebrando o espelho da água. As balas de canhão, como pedras gigantes, atingem as defesas da cidade,
e os gritos de soldados portugueses e dos poucos moradores que se atrevem a defender-se se misturam ao caos. O pânico se espalha como fogo pela Rua do Paço e pela Rua do Açougue. As pessoas correm buscando refúgio nas igrejas e conventos. O ar se enche de fumaça, pólvora e um cheiro nauseabundo que me faz engolir em seco. As fachadas das casas na rua direita do palácio desabam sob o impacto dos projéteis e as pontes que ligam a Cidade Alta à Cidade Baixa tremem. O Porto das Naus, antes um centro vibrante, torna-se um cemitério de destroços. Os sinos das igrejas, da Igreja da Ajuda e da Igreja da Sé, que outrora anunciavam missas e celebrações, tocam incessantemente um lamento agudo, um aviso da catástrofe que se abate sobre nós. Este caos não é apenas físico, é um desmoronamento da ordem, das esperanças e da própria identidade de Salvador. Eu, Bartolomeu Dias, o carpinteiro da misericórdia, estou aqui, testemunhando o fim de tudo o que conheço, imerso em um mesadeiro que se torna realidade a cada explosão. O sol mal despontara e já não reconheço a cidade que chamo de lar. O alarido dos holandeses se mistura aos lamentos dos nossos. Da minha janela na rua direita de São Bento, vejo a fumaça densa subir do Porto das Naus, cobrindo o céu azul de um cinza mórbido. As embarcações que antes traziam vida, agora jazem despedaçadas, silhuetas fantasmagóricas contra o horizonte em chamas. As ruas, antes cheias de vida, agora são palcos de desespero. O cheiro acre de pólvora e madeira queimada substitui o perfume de especiarias da Baixa do Comércio e o sal do mar, sufocando meus sentidos. Escuto os passos apressados de Diogo Fernandes, o aprendiz de ferreiro, correndo pela Rua do Paço, seus olhos fixos no chão, como se a terra pudesse engoli-lo. Manuel dos Santos, o desertor, observa de uma viela escura na Cidade Alta, sua expressão endurecida pela tensão. As portas das casas se fecham bruscamente, trancando o medo lá dentro. Mas o som dos canhões é um punho que soca a alma de todos, penetrando as paredes mais espessas. Penso em Padre Abelardo, o frade franciscano, que certamente está no convento de São Francisco tentando acalmar os fiéis, oferecendo consolo em meio ao horror. Imagino Isabel de Castro, a parteira, protegendo as mães e crianças na Rua da Misericórdia, com sua experiência a serviço da vida, mesmo quando a morte ronda. O toque incessante dos sinos da Igreja da Ajuda e da Igreja da Sé é um grito que não cessa, um lamento constante que dilacera o ar, um aviso incessante da tragédia que nos consome. O som do colégio dos jesuítas, antes vibrante com as vozes dos estudantes, agora é de silêncio sepulcral, interrompido apenas pelos estrondos distantes. A rua direita do palácio, por onde passavam os grandes e poderosos, agora é um corredor de escombros, testemunha da fragilidade de tudo que parecia inabalável. Clementina Pereira, a fiadeira da ladeira da Misericórdia, deve estar com as mãos paralisadas, o tear esquecido em seu canto, o medo superando a destreza. Jorge Vasconcelos, o mercador de especiarias do Terreiro de Jesus, que sempre busca novos negócios, agora deve estar buscando apenas um abrigo seguro. Rosaura da Conceição, a escrava liberta que vendia doces na Praça da Sé com seu olhar de resiliência, agora deve estar apenas buscando sobreviver. A frota holandesa, com seus 26 navios e 3.300 homens, é uma força avassaladora. E o governador-geral Dom Diogo de Mendonça Furtado, capturado em seu leito de dores, doente, apenas apressou o inevitável. As fortificações, como o Forte de Santo Antônio da Barra, que deveriam nos proteger, revelaram-se meras ilusões, com seus canhões obsoletos e sem munição suficiente, facilitando a invasão. Sinto um nó na garganta, uma mistura de raiva e desamparo. Minhas mãos, acostumadas a moldar a madeira, agora tremem diante da impotência. A rua direita de São Bento, que me acolheu, agora me parece sufocante, e o cheiro salgado do mar, que antes me consolava, agora traz consigo a lembrança dos navios invasores. O burburinho das vozes, antes um consolo, agora é um coro de desespero. O dia avança e a cidade está tomada por um silêncio aterrorizante, pontuado por explosões distantes e o choro contido das pessoas. Os holandeses avançam e a notícia se espalha como um incêndio. O governador-geral Dom Diogo de Mendonça Furtado foi capturado. Uma onda de desespero atinge Salvador, mas também uma faísca de resistência. Da minha casa, na rua direita de São Bento, vejo poucas pessoas nas ruas,
mas o burburinho de sussurros e os passos apressados de quem busca abrigo não cessam. Muitos se refugiam nas igrejas, como a Igreja da Ajuda, ou nos conventos, como o Convento de São Francisco, buscando um consolo que a realidade se recusa a oferecer. Manuel dos Santos, o soldado desertor, agora se mostra útil, guiando pequenos grupos de moradores pelas vielas escuras da cidade alta, mostrando caminhos que apenas os que vivem nas sombras conhecem. Ouço o lamento de Filipa de Azevedo, a dona da pensão na Rua da Ajuda, que agora oferece abrigo a desconhecidos. Seus ouvidos, antes acostumados a segredos e desabafos, agora escutam apenas o medo. O cheiro de pólvora ainda paira no ar, mas se mistura ao odor de esgoto, já que os cuidados com a cidade se desfazem. O Porto das Naus, outrora o coração pulsante do comércio, agora é um cenário de destruição, com destroços flutuando na Baía de Todos os Santos. Os poucos que se atrevem a ir até lá, como Antônio Pires, o pescador, encontram apenas a devastação. A Baixa do Comércio, que antes fervilhava de atividades, está deserta, as bancas vazias, as frutas de Madalena da Silva espalhadas pelo chão, um símbolo da vida que foi interrompida. Beatriz Costa, a jovem órfã da Santa Casa de Misericórdia, tenta consolar as crianças menores. Seus olhos, antes cheios de desejo de aprender a ler, agora refletem uma dor profunda. A ladeira da Misericórdia, que antes unia a cidade alta e baixa, parece uma cicatriz aberta na paisagem, por onde transitavam mercadorias e pessoas de todas as classes sociais. Vejo Rui Barbosa, o carregador de cargas do Porto das Naus, antes tão forte e imponente, sentado em um canto, os músculos que contavam histórias de esforço, agora tensos de medo. As fortificações, incluindo o Forte de Santo Antônio da Barra, estavam em estado precário, sem canhões ou munição suficiente, facilitando a invasão e selando nosso destino. A notícia da queda de Salvador se espalharia, e eu sei que levará à formação de uma poderosa armada luso-espanhola de Jornada dos Vassalos. Mas para nós, aqui, agora, a espera é uma tortura. As horas se arrastam e o medo é um manto pesado que nos envolve. Meu coração aperta ao pensar no que essa invasão significa para o futuro, para todos nós que vivemos aqui, para nossa fé. Muitas igrejas foram saqueadas ou convertidas para o culto protestante, um ultraje para a população católica. O Colégio dos Jesuítas, um centro de saber e influência religiosa, está em silêncio. Tento ignorar o pânico, concentrando-me no trabalho, mas minhas mãos se recusam a obedecer. Não há tábuas para lixar, nem pregos para martelar, apenas a incerteza que me consome. A cidade se recolhe. Os holandeses estabelecem seu domínio, mas a resistência, embora não seja um grito aberto, é um sussurro que se espalha pelas vielas. Bartolomeu Dias, eu, observo da minha janela na rua direita de São Bento. A vida na cidade, apesar do caos, encontra formas de persistir, ainda que disfarçada. Os holandeses patrulham as ruas, seus passos ecoando no calçamento irregular, mas não chegam a todos os cantos. Ouço os relatos de Joaquim Lemos, o alfaiate da Rua do Açougue, que com sua perspicácia observa a movimentação dos invasores e compartilha informações cruciais em encontros discretos. A Baixa do Comércio, antes efervescente, está sob estrito controle, mas pequenas trocas de mercadorias acontecem nas sombras, em becos escondidos, onde o cheiro de suor e medo se mistura ao resquício de especiarias. A ladeira da Misericórdia, vital para o trânsito entre a cidade alta e baixa, está sob vigilância, mas, mesmo assim, a vida teima em seguir seu curso. Catarina Alves, a herveira do Pelourinho, com seu conhecimento das plantas nativas, agora usa suas habilidades para curar os feridos em segredo. Suas mãos ágeis preparando compressas e ungüentos para aqueles que não podem procurar ajuda nos poucos hospitais que ainda funcionam. O Pelourinho, local de grande circulação de escravizados e trabalhadores, é também um ponto de resistência silenciosa, onde notícias e planos são trocados sob o nariz dos invasores. Lourenço Pinto, o guardador de carruagens da Rua de São João, testemunha silenciosamente o ir e vir dos holandeses, e sua memória se torna um mapa vivo das rotas de patrulha.
A Igreja da Ajuda e o Convento de São Francisco, embora sob olhares atentos, oferecem refúgio e apoio à população. E Padre Abelardo continua a ser um farol de esperança para os mais pobres. Beatriz Costa, a jovem órfã da Santa Casa, surpreende a todos com sua inteligência e astúcia, ajudando a esconder suprimentos e a transmitir mensagens discretas entre os resistentes. O Porto das Naus, antes de ser um cemitério, era o coração pulsante do comércio ultramarino. E agora, mesmo em ruínas, ainda possui rotas secretas conhecidas pelos pescadores, como Antônio Pires, que as utilizam para trazer e levar informações. A tomada de Salvador foi rápida, durando apenas um dia de combate intenso. Mas a resistência se organiza em guerrilhas no interior da Bahia, forçando os holandeses a permanecerem confinados na cidade. A arquitetura colonial portuguesa, com suas casas térreas e sobrados, muitas com balcões de madeira, oferecem esconderijos e passagens secretas para a resistência. Sinto a tensão no ar, uma mistura de medo e determinação. Há uma força inabalável no povo de Salvador, uma teimosia em não se render. Eu, o carpinteiro, sinto-me parte dessa teia invisível de resistência. E a madeira que antes moldava navios, agora me serve de escudo. Meu conhecimento de estruturas, um mapa da cidade que me permite entender suas vulnerabilidades e pontos de força. Os dias se arrastam sobre o jugo holandês e a vida na rua direita de São Bento se tornou um exercício de dissimulação. Eu, Bartolomeu, trabalho na minha oficina, os movimentos automáticos, mas minha mente fervilha. O abastecimento de água, que dependia de fontes e poços e era transportado por escravizados pelas ruas íngremes, agora é racionado pelos invasores, gerando um descontentamento silencioso, mas profundo. Madalena da Silva, a vendedora de frutas, apesar das dificuldades, encontra formas de manter seu pequeno comércio, um fio de normalidade em meio ao caos, trocando suas frutas por informações valiosas. Diogo Fernandes, o aprendiz de ferreiro, tem sido mais ousado, explorando as ruas à noite, mapeando as patrulhas holandesas na Rua do Paço e até mesmo na Rua do Açougue, trazendo notícias sobre a movimentação dos invasores. Sinto a presença constante dos holandeses, seus passos firmes no calçamento, mas também percebo os olhares dos moradores, cheios de uma mistura de medo e esperança. A notícia da queda de Salvador havia se espalhado, e a esperança de uma armada luso-espanhola de Jornada dos Vassalos para retomar a cidade em 1625 se tornou um sopro de alento, uma luz no fim do túnel. Gaspar da Conceição, o oleiro do Vale do Canela, não para de trabalhar, suas mãos modelando o barro, criando peças que adornavam muitas casas, agora um ato de resistência, de manter viva a essência de nossa cultura. Ele me conta em voz baixa sobre os saques às igrejas, um grande ultraje para a população católica, e como os holandeses estão convertendo alguns templos para o culto protestante. O Terreiro de Jesus, um ponto central na Cidade Alta, com importantes edifícios religiosos e comerciais ao seu redor, agora é palco de um silêncio opressor, com a presença constante de soldados holandeses. Beatriz Costa, a jovem órfã da Santa Casa de Misericórdia, tem uma astúcia que me surpreende. Ela se infiltra nas conversas dos soldados, fingindo inocência, e traz informações cruciais sobre seus planos e rotinas. Seu desejo de aprender a ler, antes um sonho distante, agora se tornou uma ferramenta para a resistência. As ruas, vielas e becos da Cidade Alta e da Cidade Baixa, com seus nomes reais da época, como a Rua da Ajuda e a Rua Direita do Palácio, tornaram-se um labirinto onde os moradores se movem com uma destreza quase instintiva, evitando os olhares dos invasores. A resistência, embora em guerrilhas no interior da Bahia, força os holandeses a permanecerem confinados na cidade, um sinal de que não estamos completamente perdidos. A dor da ocupação é profunda, mas a chama da esperança, alimentada por pequenos atos de coragem, persiste. E eu, Bartolomeu,
Sinto que, mesmo sem manejar uma espada, minhas mãos que moldam a madeira também estão a serviço da resistência, na construção de um futuro que ainda se mostra incerto, mas que, de alguma forma, estamos tentando moldar. A opressão holandesa se intensifica, mas a cidade, como um organismo vivo, se adapta, tecendo uma rede invisível de resistência. Na minha oficina, na rua direita de São Bento, o barulho do serrote e do martelo serve de disfarce para as conversas sussurradas, os planos trocados em voz baixa. Recebo uma visita discreta de Mestre Gonçalo, o velho mestre de obras que, com seu olho sempre atento aos projetos da cidade, me traz informações preciosas sobre os pontos fracos das fortificações holandesas e os locais onde os invasores estocam munição. A ladeira da Misericórdia, antes via de trânsito, agora é ponto de encontros clandestinos, onde o cheiro de umidade e terra se mistura ao da esperança. Tomás Mendes, o carvoeiro, com o rosto sempre marcado pela fuligem, aproveita suas entregas nas vielas da cidade para transportar mensagens e pequenos suprimentos. Ele me conta que a Praça da Sé, antes um local de ostentação, agora é palco de humilhação, com os holandeses desfilando seu poder. O Porto das Naus, com seus destroços, serve de esconderijo para materiais, e Antônio Pires, o pescador, com suas histórias de mar e superstições, usa seu conhecimento das marés para transportar secretamente os que precisam fugir ou se encontrar com os guerrilheiros do interior da Bahia. Inês Correia, a lavadeira do Rio Vermelho, cujas canções ecoavam pelas margens, agora usa suas melodias para disfarçar mensagens codificadas que apenas os iniciados compreendem. Sua voz, antes um lamento, agora é uma arma sutil de resistência. Manuel dos Santos, o soldado português desertor, se move como uma sombra, organizando grupos de resistência, e eu, Bartolomeu, forneço a ele informações sobre as estruturas da cidade, auxiliando em planos de sabotagem. Beatriz Costa, a órfã da Santa Casa de Misericórdia, tem um talento extraordinário para observação. Ela me conta sobre a rotina dos soldados holandeses, seus horários de ronda, seus pontos de descanso, informações vitais para nossa causa. Ela também tem aprendido a ler em segredo, e sua mente afiada é um recurso inestimável. A Baixa do Comércio, com o mercado fervilhando de atividades antes da invasão, agora é um local desolado. Mas a memória de sua vitalidade alimenta o desejo de retomada. A Igreja da Ajuda e o majestoso Colégio dos Jesuítas, símbolos de nossa fé e saber, foram profanados, mas a fé de nosso povo persiste, alimentando a chama da revolta. Observo Sofia Marques, a costureira para as senhoras da alta sociedade nos arredores da Rua da Palma, suas mãos hábeis costurando não apenas vestes, mas também esperança, já que suas peças são usadas para esconder pequenos objetos e mensagens. A cidade é um labirinto, e nós, os moradores, nos movemos por ele com a astúcia dos ratos em busca de liberdade. A cada dia, a teia da resistência se fortalece, invisível aos olhos dos holandeses, mas palpável para nós, que sonhamos com a retomada de nossa terra. A ocupação holandesa é um fardo pesado, mas um murmúrio de esperança começa a circular, mais forte a cada dia. Ouço na rua direita de São Bento os relatos que chegam do interior da Bahia, de que a resistência não cessa, que as guerrilhas se fortalecem, mantendo os holandeses confinados à cidade. A Praça da Sé, antes local de encontros e celebrações, agora é patrulhada por soldados holandeses. Mas, sob seu olhar atento, Leonor Dias, a viúva que administra uma pequena taberna na Rua dos Mercadores, é um ponto vital para a troca de notícias frescas. Suas palavras um bálsamo para a alma dos que resistem. Madalena da Silva, a vendedora de frutas do mercado da Baixa do Comércio, com seu humor afiado, usa as piadas para disfarçar informações importantes sobre a movimentação dos invasores, suas facas afiadas cortando não apenas frutas, mas também o véu da ignorância. O cheiro de pólvora ainda persiste no ar, misturado ao cheiro da terra úmida. O Terreiro de Jesus, um ponto central na Cidade Alta, com seus edifícios religiosos e comerciais, é um local de grande tensão,
mas também de resistência silenciosa. Tomás Mendes, o carvoeiro, entrega seu produto nas vielas da cidade e seus olhos, acostumados à escuridão, percebem os menores sinais de fragilidade nas defesas holandesas. Bernardo Teixeira, o estudante de teologia do Colégio dos Jesuítas, questiona a fé e a política, mas sua mente afiada é agora usada para decifrar códigos e mensagens secretas que chegam dos grupos de resistência. O abastecimento de água, antes feito por escravizados que transportavam jarros pelas ruas íngremes, é um problema crescente para os holandeses, que não conhecem as fontes e poços da cidade. E isso tem sido explorado pela resistência. A Ladeira da Misericórdia, importante ligação entre cidade alta e baixa, é palco de pequenos atos de sabotagem, como o derramamento de azeite que torna a descida escorregadia para as carroças inimigas. Gaspar da Conceição, o oleiro do Vale do Canela, continua a produzir suas peças, mas agora as utiliza para esconder objetos valiosos e mensagens, disfarçando-os em seus potes de barro. Francisca Xavier, parteira auxiliar de Isabel de Castro, aprende os segredos do ofício, mas também os segredos da resistência, auxiliando no transporte de feridos e na comunicação. A arquitetura da época, com suas casas térreas e sobrados, muitas com balcões de madeira e telhados de barro, serve como escudo e esconderijo. Eu, Bartolomeu, contribuo com meu conhecimento das estruturas, indicando pontos vulneráveis e rotas de fuga. O ruído constante do Porto das Naus, agora um cenário de ruínas, serve como lembrete do que perdemos, mas também do que podemos reconquistar. As histórias de coragem e os pequenos triunfos da resistência são o alimento que nutre a esperança em meio à escuridão. O povo de Salvador não se curva, e essa determinação é uma força poderosa, mais forte que qualquer exército. Os rumores de uma grande armada luso-espanhola de socorro se tornam mais concretos a cada dia. O desespero da ocupação holandesa na rua direita de São Bento, onde resido, começa a ceder lugar a uma ansiedade expectante. No Porto das Naus, antes um cenário de destruição, observo os holandeses tentando reparar as embarcações capturadas. Um esforço inútil, pois o mar, com suas marés e correntezas, parece conspirar contra eles, dificultando seus planos. Antônio Pires, o pescador, com seus conhecimentos profundos do litoral, me conta sobre as dificuldades que os holandeses enfrentam com o mar e as condições meteorológicas locais. O cheiro de peixe, que antes se misturava ao sal, agora é quase imperceptível, substituído pelo da ferrugem e do óleo queimado. A Baixa do Comércio, outrora o principal centro comercial, está esvaziada, mas alguns poucos comerciantes, como Madalena da Silva, vendem seus produtos em cantos escondidos, e suas conversas disfarçadas contêm informações sobre o movimento dos navios holandeses. O coronel Johan van Dort e o almirante Jacob Willekens parecem inquietos e suas patrulhas na Rua do Paço e na Rua do Açougue se tornam mais frequentes, um sinal de que também sentem a pressão. A resistência, que se organiza em guerrilhas no interior da Bahia, tem sido eficaz em manter os invasores confinados na cidade. Francisco de Moura, o sargento-mor de Salvador, embora prisioneiro, continua a ser uma inspiração, e relatos de sua bravura circulam entre nós. A Ladeira da Misericórdia, com seu fluxo constante de pessoas e mercadorias, é agora um ponto estratégico para a vigilância e a comunicação. Pedro Diniz, o caçador e vendedor de peles, que vem dos arredores da cidade pela Estrada das Boiadas, traz notícias frescas das guerrilhas e dos preparativos da armada. Ele fala sobre a força de Dom Francisco de Almeida, capitão de uma das frotas portuguesas de socorro, e como a jornada dos vassalos está ganhando corpo. O Pelourinho, com sua circulação de escravizados e trabalhadores, é um local onde a esperança de libertação se manifesta em pequenos gestos de desafio.
Clara Nunes, a criança órfã que vive de esmolas perto do palácio do governador, agora com um olhar de esperança, é testemunha silenciosa das conversas e dos planos que se desenrolam ao seu redor. A Igreja da Ajuda e o majestoso Colégio dos Jesuítas, antes locais de oração e estudo, agora são lembretes de nossa fé, que não pode ser saqueada. A arquitetura da época, com suas casas de sobrados e balcões de madeira, oferece uma visão privilegiada da movimentação dos holandeses. E eu, Bartolomeu, observo cada detalhe, cada brecha em sua segurança. A maré está mudando e sinto isso no ar, na vibração da cidade, na esperança que cresce em cada coração, na promessa de que Salvador será nossa novamente. A ansiedade é um fio tenso que se estende por toda Salvador, especialmente na rua direita do palácio, onde as fachadas das casas, antes imponentes, agora exibem cicatrizes dos canhões holandeses. Eu, Bartolomeu, sinto cada minuto se arrastar na minha oficina na rua direita de São Bento. A notícia da chegada da armada luso-espanhola de Jornada dos Vassalos é o único assunto. E as conversas sussurradas, que antes eram sobre os horrores da ocupação, agora se voltam para a expectativa da libertação. O cheiro de pólvora começa a se dissipar, mas é substituído por um cheiro de incerteza, de futuro em suspenso. Vejo Luísa Gomes, a padeira, que acorda antes do sol, fornecendo pão fresco para a Praça da Sé, agora trabalhando com um novo vigor, suas mãos ágeis transformando a massa em símbolos de resistência. O pão, que antes era apenas alimento, agora é um sinal de que a vida não foi completamente quebrada. O Porto das Naus, embora ainda sob controle holandês, parece menos imponente, os invasores cada vez mais preocupados com a ameaça que se aproxima do vasto Atlântico. Antônio Pires, o pescador, me conta que os holandeses estão reforçando suas defesas, um sinal de que a notícia da armada é real e os assusta. A Baixa do Comércio, outrora vibrante, continua deserta, mas alguns mercados informais surgem em becos escondidos, onde a troca de informações é tão importante quanto de mercadorias. A Ladeira da Misericórdia, com seu trânsito constante, é vigiada por ambos os lados, e cada passo é dado com cautela. O Pelourinho, com sua triste história, agora é palco de um novo tipo de agitação, a de um povo que anseia por liberdade. O mestre Gonçalo, o velho mestre de obras, me procura com um mapa, apontando os pontos fracos das defesas holandesas, e juntos traçamos planos para quando a armada chegar. A Igreja da Ajuda e o Colégio dos Jesuítas, que antes anunciavam missas e celebrações, agora são lembretes silenciosos de nossa fé e de nossa identidade, esperando o momento de serem purificados. Rui Barbosa, o carregador de cargas, cujos músculos contavam histórias de esforço, agora os usa para auxiliar nos preparativos, movendo suprimentos e até mesmo armas escondidas. Os canhões das fortificações, como o Forte de Santo Antônio da Barra, agora parecem aguardar o momento certo para disparar. A esperança de munição nova e canhões eficazes alimentando a ansiedade. Antônia Soares, a tecelã, que trabalha em casa na rua direita do palácio, com seu tear constante, produz tecidos que são usados para bandeiras e símbolos de resistência. Um ato de coragem silenciosa. Pedro Diniz, o caçador, que vem da Estrada das Boiadas, continua a trazer notícias. Sua presença, um elo com o mundo exterior, com a esperança que se aproxima. A cidade respira expectativa. E eu, Bartolomeu, sinto que minha própria história está prestes a se cruzar com a de Salvador, mais uma vez. Não como um fugitivo, mas como um participante da sua libertação. Na madrugada do dia 30 de abril de 1625, um ano após a invasão, a Baía de Todos os Santos é novamente o palco de uma invasão. Mas desta vez, a esperança surge com a luz do amanhecer. A vasta armada luso-espanhola de Jornada dos Vassalos, com seus mais de 50 navios e 12.000 homens, surge no horizonte, um espetáculo grandioso que me faz chorar de emoção na minha janela da rua direita de São Bento. O silêncio da noite é quebrado pelos tiros de canhão, mas agora são os nossos, ecoado pela Bahia, anunciando a retomada. O cheiro de pólvora retorna, mas agora é um cheiro de vitória, de libertação.
As ruas, antes desoladas, agora se enchem de gente que grita e aplaude, ignorando o perigo. A Praça da Sé, antes sob o jugo holandês, agora é palco de uma euforia contida. Mestre Gonçalo, o mestre de obras, corre pela Rua do Paço, seus olhos brilhando de esperança, chamando a todos para se juntarem à luta. Diogo Fernandes, o aprendiz de ferreiro, não está mais com medo, mas com uma arma nas mãos, lutando ao lado dos nossos. O Porto das Naus, antes um cemitério, agora é um campo de batalha, onde os navios holandeses tentam resistir, mas são subjugados pela força da armada aliada. A Baixa do Comércio se torna um centro de apoio, com Madalena da Silva e Leonor Dias, a dona da taberna, oferecendo água e comida aos soldados exaustos. A Ladeira da Misericórdia, antes um caminho de sofrimento, agora é rota de avanço, por onde sobem e descem os nossos, determinados a expulsar o inimigo. O Pelourinho vibra com a energia da revolta. Catarina Alves, a herveira, está lá, auxiliando os feridos que chegam, suas mãos hábeis curando as feridas de guerra. A Igreja da Ajuda e o Colégio dos Jesuítas, símbolos de nossa fé, agora estão sendo retomados, e os sinos que antes tocavam lamentos agora anunciam a vitória. Bernardo Teixeira, o estudante de teologia, está na linha de frente, não com livros, mas com a fé, inspirando os combatentes. O coronel Johan van Dort e o almirante Jacob Willikens, líderes da frota holandesa, veem seu domínio desmoronar. Há caos e desespero entre eles e muitos tentam fugir. Eu, Bartolomeu, não estou na linha de frente, mas minhas mãos, antes calejadas pela madeira, agora servem para carregar munição e auxiliar os feridos que chegam à Santa Casa de Misericórdia, que se transforma em um hospital de campanha. O ruído da batalha é ensurdecedor, mas é uma música para os meus ouvidos, a música da liberdade. Salvador, minha nova casa, está sendo libertada, e sinto uma emoção profunda, um misto de alívio e gratidão. O som dos canhões silencia, substituído pelos gritos de vitória. A Ladeira da Misericórdia, antes testemunha do sofrimento, agora ecoa a alegria da retomada. Eu, Bartolomeu, observo da rua direita de São Bento a movimentação das tropas luso-espanholas que varrem os últimos focos de resistência holandesa. O ar, antes impregnado de fumaça e pólvora, começa a se purificar, e o cheiro salgado do mar, que tanto me consolava, retorna com a promessa de dias melhores. O Porto das Naus, embora ainda exibindo as marcas da batalha, já começa a ser limpo, e os pescadores, como Antônio Pires, voltam a lançar suas redes, um sinal de que a vida está retornando ao normal. A Baixa do Comércio, que esteve deserta por tanto tempo, começa a se reanimar, e Madalena da Silva, com suas frutas e seu humor, é uma das primeiras a reabrir sua banca no mercado. Os moradores saem de seus esconderijos e a alegria é palpável, um abraço coletivo que une a todos. A Praça da Sé se enche de gente, que celebra a vitória, e os sinos da Igreja da Sé e da Igreja da Ajuda tocam incessantemente, não mais em lamento, mas em júbilo, um som que ecoa em minha alma. Mestre Gonçalo, o mestre de obras, já planeja a reconstrução da cidade, e suas palavras trazem um senso de propósito. Diogo Fernandes, o jovem ferreiro, retorna à sua forja na Rua do Paço, forjando não mais armas, mas ferramentas para a reconstrução. Catarina Alves, a herveira do Pelourinho, continua a curar, mas agora suas ervas e chás também servem para acalmar os corações ansiosos. O Pelourinho, antes um local de punição e miséria, se transforma em um espaço de celebração da liberdade. As casas na rua direita do palácio, antes desabadas sob o impacto das balas, agora serão reconstruídas, símbolo da resiliência de Salvador. Beatriz Costa, a jovem órfã da Santa Casa de Misericórdia, agora tem a chance de realizar seu desejo de aprender a ler, e vejo em seus olhos um futuro de possibilidades. Joaquim Lemos, o alfaiate, volta a costurar suas vestes, e Clementina Pereira, a fiadeira, retoma seu tear na Ladeira da Misericórdia. A cidade, antes sitiada, agora respira liberdade, e eu, Bartolomeu, sinto um profundo alívio. Minhas mãos, que antes moldavam a madeira para a misericórdia,
agora se unem aos esforços de reconstrução. Salvador, com suas ruas, vielas e becos, com sua gente e sua história, é mais do que uma cidade. É um lar. E eu sou parte de sua história. A poeira da batalha assenta, e a cidade de Salvador, embora marcada pelas feridas da invasão, começa a erguer-se novamente. Eu, Bartolomeu, em minha oficina na rua direita de São Bento, ouço os murmúrios da reconstrução que se espalham pelo terreiro de Jesus, o coração da cidade alta, onde os edifícios religiosos e comerciais se mostram resilientes. O cheiro de madeira fresca e cal, que se mistura ao sal do mar, substitui o cheiro de pólvora, um aroma que me traz um conforto inesperado. Vejo o André Faria, o artífice de objetos de ouro e prata, reabrindo sua oficina na Rua do Comércio, e o brilho dos metais preciosos parece um presságio de prosperidade. O Porto das Naus, embora ainda em reparos, já recebe novas embarcações e o vai-e-vem de mercadorias e pessoas anuncia a retomada do comércio. Antônio Pires, o pescador, conta histórias da resistência, e suas palavras dão força aos que trabalham na reconstrução. A Baixa do Comércio, antes vazia, volta a fervilhar de atividades, e Madalena da Silva, com seu humor contagiante, alegra a todos com suas frutas e notícias. A Ladeira da Misericórdia, vital para a conexão entre as duas cidades, é agora um caminho de esperança, por onde transitam materiais de construção e trabalhadores, impulsionados pelo desejo de reerguer Salvador. O Pelourinho, antes palco de miséria, agora é um local de trabalho árdue, com todos unidos na tarefa de reconstruir. As casas na rua direita do palácio, que antes desabavam sobre o impacto das balas, agora se erguem novamente, tijolo por tijolo, tábua por tábua. Gaspar da Conceição, o oleiro do Vale do Canela, não para de produzir suas peças, que agora adornam as casas reconstruídas. Manuel Teles da Silva, capitão de infantaria, supervisiona os trabalhos de reparo nas fortificações, garantindo que o Forte de Santo Antônio da Barra e outras defesas estejam prontas para qualquer ameaça futura. A Igreja da Ajuda e o Colégio dos Jesuítas, que sofreram com a invasão, estão sendo restaurados e a fé do povo se fortalece a cada dia. O abastecimento de água, antes um problema, agora é reorganizado e os chafarizes voltam a jorrar água fresca, um símbolo de renascimento. Rui Barbosa, o carregador de cargas com seus músculos fortes, é uma figura constante, transportando materiais pesados com uma determinação incansável. A cidade se reconstrói, não apenas em tijolos e argamassa, mas em espírito, em resiliência. E eu, Bartolomeu, sinto que minha expertise com a madeira nunca foi tão útil. E cada peça que conserto ou construo para a Santa Casa de Misericórdia é um tijolo na reconstrução de um futuro mais seguro e próspero. A cada prego martelado, a cada tábua lixada, sinto que estou, finalmente, construindo algo que não pode ser levado pela maré da incerteza. Os meses se passam e a vida na Rua do Comércio pulsa novamente. Um sinal inequívoco da paz que retorna a Salvador. Eu, Bartolomeu, sinto o ritmo da cidade em minha oficina na rua direita de São Bento. Um contraste bem-vindo ao caos que vivemos. O cheiro de especiarias e café que vem dos armazéns recém-abertos mistura-se ao sal do mar, criando uma fragrância de esperança. O Porto das Naus está a todo vapor, com navios entrando e saindo, e o ruído dos guindastes e o burburinho dos marinheiros e carregadores, como Rui Barbosa, enchem o ar, anunciando a prosperidade que retorna. A Baixa do Comércio, com seu mercado da Baixa do Comércio, está mais movimentada do que nunca. E Madalena da Silva, com suas frutas e seu bom humor, parece ter duplicado suas vendas, uma prova de que a vida e o comércio não podem ser silenciados por muito tempo. A Praça da Sé, antes um local de tensão, agora é novamente um ponto de encontro e celebração, com crianças brincando e pessoas conversando livremente. Isabel de Castro, a parteira da Rua da Misericórdia, está mais ocupada do que nunca. E cada novo nascimento é um novo sinal de esperança para a cidade. O Terreiro de Jesus, um centro vital na Cidade Alta, se reergue com imponência, e os edifícios religiosos, como a Igreja da Sé e o Colégio dos Jesuítas, restaurados à sua glória original, são testemunhas da fé inabalável do nosso povo. O Pelourinho,
Antes um local de sofrimento, agora é um lugar onde as histórias de resistência são contadas e a memória do que aconteceu serve como um lembrete para o futuro. As ruas, vielas e becos da cidade, com seus nomes reais da época, como a Rua Direita do Palácio e a Rua do Paço, estão limpas e vibrantes, com o calçamento regular e a arquitetura colonial restaurada. As fortificações, como o Forte de Santo Antônio da Barra, foram reconstruídas e reforçadas, prontas para qualquer nova ameaça. Clementina Pereira, a fiadeira da Ladeira da Misericórdia, canta enquanto trabalha, suas canções agora cheias de alegria e alívio. Beatriz Costa, a jovem órfã, agora já sabe ler e auxilia na Santa Casa de Misericórdia, seus olhos cheios de gratidão e promessa. O governador-geral Dom Diogo de Mendonça Furtado, que foi capturado em seu leito de dores, agora é lembrado com pesar. Mas a liderança de Dom Álvaro de Souza e a bravura do povo são celebradas. O abastecimento de água está normalizado e as fontes e poços da cidade, tão vitais, jorram abundantemente. Sinto um profundo senso de pertencimento, uma conexão com esta cidade e seu povo que nunca tive em Lisboa. Minhas mãos, antes calejadas pela madeira, agora moldam não apenas objetos, mas um futuro, um legado de resiliência e esperança. A paz é um bálsamo, e Salvador, minha nova casa, floresce novamente, mais forte e mais unida do que nunca. A vida, aqui na Rua Direita de São Bento, retoma seu fluxo, mas com uma nova consciência, uma memória coletiva do que foi superado. Eu, Bartolomeu, testemunho essa transformação em cada rosto que passa pela minha oficina. O cheiro de cera de abelha e madeira polida, que sempre me trouxe tranquilidade, agora se mistura ao aroma de pão fresco vindo da padaria de Luísa Gomes, na Praça da Sé. Um lembrete de que a vida se renova, mesmo após a mais escura das noites. O Porto das Naus, com suas embarcações atracadas e partindo, é um hino à resiliência, o centro de um comércio que se expande, trazendo prosperidade e notícias do mundo. O burburinho das vozes, antes um coro de desespero, agora é um fluxo constante de conversas, risos e o barulho de negócios sendo fechados. Diogo Fernandes, o jovem ferreiro da Rua do Paço, agora é um mestre em seu ofício, e suas peças, antes usadas para a guerra, agora servem à reconstrução, forjando um futuro de esperança. A Baixa do Comércio, repleta de vida, é um labirinto de cores e sons, com Madalena da Silva e suas frutas e Leonor Dias, a viúva da taberna da Rua dos Mercadores, oferecendo um porto seguro para histórias de sonhos. A Ladeira da Misericórdia, antes um caminho de tensão, é agora um elo vibrante entre a cidade alta e baixa, por onde transitam pessoas de todas as classes sociais em um movimento constante de progresso. O Pelourinho, com sua história de dor, agora é um lugar onde se ouvem os cantos de trabalho e os risos das crianças que brincam em suas vielas. Catarina Alves, a herveira, continua sua arte de curar, e suas mãos sábias são o elo com a sabedoria ancestral. A Igreja da Ajuda e o majestoso Colégio dos Jesuítas, reconstruídos e purificados, irradiam uma aura de fé e renovação. E o toque dos sinos é um cântico de gratidão. O abastecimento de água da cidade é mais eficiente, com novas fontes e poços, e as ruas, antes marcadas pela batalha, estão limpas e ordenadas. Sofia Marques, a costureira da Rua da Palma, continua a criar belas vestes para as senhoras da alta sociedade, mas agora suas costuras contam histórias de superação. Jorge Vasconcelos, o mercador de especiarias do Terreiro de Jesus, mais uma vez prospera em seus negócios, e suas conversas com Manuel de Souza Pereira, tesoureiro da Fazenda Real, indicam um futuro de crescimento. Eu, Bartolomeu, sinto um propósito renovado. A madeira em minhas mãos é mais do que matéria-prima. É a essência da reconstrução, o material que molda o amanhã.
Cada móvel que crio para a Santa Casa de Misericórdia, cada reparo que faço, é um testemunho da capacidade humana de se reerguer. As memórias da invasão holandesa são como cicatrizes, mas elas são também um lembrete da nossa força, da nossa união. Salvador, minha cidade, pulsa com uma vida nova. Uma manhã que se desdobra à minha frente cheio de promessas e de uma paz que agora sinto que é verdadeira e duradoura. Os anos se passaram e o burburinho constante da rua direita de São Bento, onde ainda resido, é agora um som de prosperidade e paz. Eu, Bartolomeu Dias, o carpinteiro da misericórdia, observo Salvador florescer e sinto em minhas mãos calejadas a marca do tempo e da história. O cheiro de madeira, meu eterno companheiro, se mistura agora ao aroma doce das frutas que Madalina da Silva vende em sua banca reformada no mercado da Baixa do Comércio e ao frescor do mar que traz os ventos da liberdade e do futuro. O Porto das Naus, vibrante e cheio de vida, é um símbolo da vitalidade de Salvador, com navios de todas as nações atracando e partindo, suas velas inchadas com as promessas de novos tempos. Diogo Fernandes, o ferreiro, que um dia foi um jovem aprendiz assustado, agora é um mestre respeitado na Rua do Paço, suas forjas iluminando a noite com o brilho do trabalho e da inovação. As ruas, vielas e becos da cidade, com seus nomes que ecoam a história, como a Rua do Açougue e a Rua da Ajuda, estão repletas de um movimento constante de pessoas, todas elas parte desta tapeçaria de vida que se tece a cada dia. A ladeira da misericórdia, antes um caminho de dor e tensão, é agora uma via de progresso, por onde circulam mercadorias e histórias de superação. O Pelourinho, reerguido e repaginado, é um local onde a memória do passado se une à esperança do futuro, onde a arte e a cultura florescem. Catarina Alves, a herveira, continua a curar e a cuidar, e seus conhecimentos ancestrais são agora valorizados por toda a comunidade. A Praça da Sé, antes um palco de guerra, agora é um centro de celebração, com o repicar dos sinos da Igreja da Sé e da Igreja da Ajuda, anunciando cada missa, cada batizado, cada novo amanhecer. O Colégio dos Jesuítas, majestoso e imponente, continua a ser um farol de saber. E Beatriz Costa, a órfã que sonhava em ler, agora é uma das mais brilhantes alunas, seus olhos curiosos desvendando os segredos do conhecimento. Sinto um profundo senso de realização. Não apenas por ter sobrevivido, mas por ter contribuído para a reconstrução desta cidade que me acolheu e que agora chamo de lar. Minhas mãos, antes marcadas por um passado incerto, agora carregam as cicatrizes de um presente vivido intensamente e a esperança de um futuro que eu, Bartolomeu Dias, o carpinteiro da misericórdia, ajudei a construir. A história de Salvador, a minha história, é um lembrete constante de que mesmo nas maiores adversidades, a resiliência e a fé podem nos guiar para um novo e glorioso amanhecer. A cidade respira, e eu, junto dela, respiro a paz que finalmente encontramos. Apesar da prosperidade e da paz que banham Salvador, sinto um cansaço que os anos e as lutas me impuseram. A rua direita de São Bento, que antes foi meu refúgio e minha prisão, agora é um lugar de tranquilidade, onde os sons familiares do dia a dia se tornaram uma canção de ninar. O cheiro de madeira, meu eterno companheiro, me abraça com mais força, como um presságio de despedida. Meus olhos, antes fixos no Porto das Naus, agora se demoram nas pequenas coisas. A risada de uma criança na Rua do Paço, o canto de um pássaro na Rua do Açougue, a brisa que vem da Baía de Todos os Santos,
trazendo consigo o sal e a memória de tempos idos. Madalena da Silva, com suas frutas frescas e seu sorriso que desafiava a passagem do tempo, ainda me oferece uma peça de fruta de vez em quando, um gesto de carinho que aceito com gratidão. Diogo Fernandes, o mestre ferreiro, agora com cabelos grisalhos, ainda me cumprimenta com respeito e sei que o legado da reconstrução que ajudamos a forjar continuará em suas mãos. A ladeira da misericórdia, antes um caminho árduo, agora é percorrida com leveza pelos mais jovens, um lembrete de que a vida segue seu curso, incansável. O Pelourinho, palco de tantas dores e alegrias, é agora um espaço de memória e celebração, onde as novas gerações aprendem sobre a resiliência do nosso povo. Catarina Alves, a herveira, com suas mãos sábias e seu olhar profundo, parece ler minha alma. Ela me oferece um chá para o cansaço, um gesto que aceito, pois sei que a jornada está chegando ao fim. O sino da Igreja da Ajuda, que outrora anunciou a invasão e depois a vitória, agora toca em um ritmo lento, quase um requiem. Beatriz Costa, a órfã que se tornou uma brilhante aluna do Colégio dos Jesuítas, me visita com frequência, lendo para mim os novos livros que chegam, e sua voz jovem é um bálsamo para minha alma. Ela é a personificação do futuro, da promessa cumprida. Sinto que minha missão aqui em Salvador, que um dia foi um exílio forçado, está completa. Ajudei a reconstruir, a curar as feridas, a moldar um novo amanhã com minhas mãos. As cicatrizes do passado antes abertas agora são meras lembranças, superadas pela força da comunidade e pela fé inabalável. O governador-geral Dom Diogo de Mendonça Furtado e o capitão-mor Dom Álvaro de Souza são figuras de um passado distante, e a cidade se ergueu além de suas falhas. O forte de Santo Antônio da Barra e as outras fortificações, agora robustas, são guardiões da paz conquistada a duras penas. As noites na rua direita de São Bento se tornam mais longas e o sono mais profundo. As lembranças de Lisboa, do meu passado como mestre construtor naval, já não me assombram, mas sim se misturam harmoniosamente com as memórias de Salvador, da Irmandade da Casa Santa de Misericórdia, do cheiro de madeira, dos amigos que fiz e da cidade que me acolheu e me deu um novo propósito. A precariedade da paz de outrora deu lugar a uma tranquilidade sólida, construída com o suor e a determinação de todos. Em uma madrugada serena, sem o som de canhões ou gritos de guerra, Bartolomeu Dias, o carpinteiro da misericórdia, fecha os olhos pela última vez na sua modesta casa na rua direita de São Bento. O silêncio que o envolve é o mesmo que ele tanto buscou, uma paz verdadeira e duradoura. Seu corpo, cansado, finalmente repousa. Mas seu legado vive na madeira que ele moldou, nas casas que ajudou a reerguer e no espírito resiliente de Salvador. A cidade continua a florescer, um testemunho vivo da força do seu povo e da contribuição silenciosa de um homem que, com as suas mãos, construiu mais do que mobiliário. Ele construiu esperança. A vida em Salvador, como as águas da Baía de Todos os Santos, seguiu seu curso, levando consigo Bartolomeu Dias, mas deixando para trás as marcas indeléveis naqueles que com ele partilharam a jornada. O destino de cada um se entrelaçou à história da cidade em uma tapeçaria rica e complexa de resiliência e recomeço. Madalena da Silva, a vendedora de frutas da Baixa do Comércio, permaneceu em sua banca, um farol de bom humor e sabedoria popular. Suas piadas e conversas disfarçadas de outrora deram lugar a conselhos e histórias da invasão, contadas com a vivacidade de quem testemunhou a transformação da cidade. Ela viu o mercado se expandir, as ruas se encherem de novos rostos,
mas seu canto permaneceu um ponto de referência, um elo com o passado e a memória. Seus olhos perspicazes continuaram a observar o entra e sai, a vida que fervilhava, e sua presença se tornou um símbolo da capacidade de Salvador de se reerguer e florescer. Diogo Fernandes, o jovem aprendiz de ferreiro da Rua do Paço, ascendeu a mestre, suas mãos calejadas pela forja moldando não apenas o ferro, mas também o futuro da cidade. Ele transmitiu seu ofício e sua paixão a novas gerações, e o brilho das suas forjas na noite tornou-se um lembrete constante da força do trabalho e da dedicação. Suas criações, desde ferramentas a portões ornamentados, adornaram a Salvador reconstruída, cada peça carregando consigo um pedaço da história de superação que ele ajudou a escrever. Isabel de Castro, a parteira da Rua da Misericórdia, continuou a trazer novas vidas ao mundo. Seus braços acolhedores e sua experiência foram um consolo em tempos incertos e uma celebração em tempos de paz. As crianças que ela ajudou a nascer cresceram em uma Salvador livre, e muitas delas, ao se tornarem mães e pais, recorreram aos seus cuidados, perpetuando o ciclo da vida e da esperança que ela representava. Francisca Xavier, sua parteira auxiliar, seguiu seus passos, tornando-se uma mestra no ofício, levando consigo não apenas os conhecimentos de parteira, mas também os ensinamentos de resistência e solidariedade que aprendeu ao lado de Isabel. Joaquim Lemos, o alfaiate reservado da Rua do Açougue, continuou a costurar suas vestes finas, mas seus olhos perspicazes, antes atentos aos rumores da invasão, agora observavam com tranquilidade o desfile da vida na rua. Ele se tornou um cronista silencioso dos acontecimentos, suas memórias costuradas em cada peça de tecido que confeccionava, um testemunho da paz duradoura. Catarina Alves, a herveira do Pelourinho, expandiu seus conhecimentos e sua influência. Sua sabedoria ancestral sobre as plantas e suas propriedades curativas foi cada vez mais valorizada, e seu canto melancólico se transformou em melodias de cura e esperança. Ela continuou a ser um elo vital com as tradições, e seu espaço no Pelourinho, antes um ponto de resistência, tornou-se um centro de bem-estar e sabedoria popular, procurado por todos, independente de sua classe social. Tomás Mendes, o carvoeiro com o rosto coberto de fuligem, continuou suas entregas pelas vielas da cidade, mas agora sem a urgência e o medo do passado. Ele testemunhou a reconstrução de Salvador, a volta do comércio e a alegria do povo, e suas conversas com os moradores, antes sussurradas e cheias de segredos, agora eram abertas e cheias de histórias de um tempo que nunca deveria ser esquecido. Inês Correia, a lavadeira do Rio Vermelho, continuou a cantar suas melodias, mas agora sem a tristeza que outrora as permeava. Suas canções, antes mensagens codificadas de resistência, tornaram-se hinos de gratidão e celebração pela liberdade. Sua voz, antes um lamento, agora era uma melodia que embalava a vida cotidiana de Salvador, ecoando pelas margens do rio e nos corações daqueles que a ouviam. Manuel dos Santos, o soldado português desertor, encontrou seu lugar em Salvador. Suas habilidades e seu conhecimento das vielas da Cidade Alta, antes usadas para a resistência, foram empregadas na manutenção da ordem e na proteção dos moradores. Ele se tornou um guardião silencioso da cidade, um lembrete de que mesmo os caminhos tortuosos podem levar à redenção e ao serviço. Beatriz Costa, a jovem órfã da Santa Casa de Misericórdia, que um dia sonhou em ler, superou todas as expectativas. Tornou-se uma das alunas mais brilhantes do Colégio dos Jesuítas, absorvendo o conhecimento com uma voracidade que impressionava a todos. Seu intelecto e sua perspicácia, antes ferramentas de espionagem, agora serviam à erudição e ao desenvolvimento da cidade. Ela se tornou uma figura de destaque, uma prova viva do poder da educação e da esperança. Gaspar da Conceição, o oleiro do Vale do Canela, continuou a moldar o barro, mas suas peças, antes usadas para esconder objetos e mensagens, agora adornavam as casas reconstruídas de Salvador.
símbolos de beleza e da cultura local. Seu trabalho era um tributo à resiliência do povo, e suas mãos continuaram a criar, passando seu ofício para seus filhos e netos. Padre Abelardo, o frade franciscano, continuou seu trabalho de consolo e apoio aos fiéis no convento de São Francisco. Sua fé inabalável e sua bondade foram um farol em meio à escuridão da invasão, e um guia espiritual para a comunidade em tempos de paz. Sua presença era um lembrete constante da força da fé e da comunidade. Mestre Gonçalo, o velho mestre de obras, dedicou seus últimos anos à reconstrução de Salvador. Seus planos e sua experiência foram cruciais para erguer a cidade das ruínas. Ele viu o Porto das Naus prosperar novamente, as igrejas serem restauradas e as ruas voltarem a vibrar com a vida. E partiu com a certeza de ter cumprido sua missão. Antônio Pires, o pescador, continuou a navegar pelas águas da Baía de Todos os Santos. Seus conhecimentos do mar, antes usados para resistência, agora guiavam suas redes em busca do sustento da família. Suas histórias de mar e suas superstições se misturavam às narrativas da invasão, e ele se tornou um contador de histórias daquele tempo, um guardião da memória viva do povo de Salvador. Luísa Gomes, a padeira da Praça da Sé, continuou a acordar antes do sol, fornecendo pão fresco para a cidade. Seu pão, antes um símbolo de resistência, agora era um alimento que nutria a esperança e a vida. Ela viu sua padaria prosperar, e o aroma de pão fresco se tornou um dos cheiros mais reconfortantes de Salvador. Um lembrete diário da paz e da abundância. Rui Barbosa, o carregador de cargas do Porto das Naus, continuou a transportar mercadorias, seus músculos fortes um testemunho da vitalidade do comércio. Ele presenciou o porto se reerguer e se tornar um centro vibrante de atividades, e sua força e dedicação foram essenciais para o crescimento da cidade. Clementina Pereira, a afiadeira da Ladeira da Misericórdia, continuou a afiar seus tecidos, suas canções agora cheias de alegria e alívio. Suas mãos, que antes tremiam de medo, agora trabalhavam com a serenidade de quem sabe que a paz chegou para ficar. Seus tecidos adornaram as casas e as pessoas de uma Salvador renovada. Jorge Vasconcelos, o mercador de especiarias do Terreiro de Jesus, viu seus negócios prosperarem como nunca antes. A chegada de novas mercadorias e a expansão do comércio ultramarino o fizeram um homem ainda mais próspero. E suas conversas com o tesoureiro da Fazenda Real, Manuel de Souza Pereira, indicavam um futuro de crescimento e estabilidade para a cidade. Rosaura da Conceição, a escrava liberta que vendia doces na Praça da Sé, com seu olhar de resiliência, encontrou na Salvador pós-invasão a oportunidade de construir uma vida digna e próspera. Seus doces continuaram a adoçar a vida dos moradores e ela se tornou um símbolo da capacidade de superação e da busca pela liberdade. Sofia Marques, a costureira para senhoras da alta sociedade na Rua da Palma, continuou a criar belas vestes, mas suas costuras, antes usadas para esconder mensagens, agora contavam histórias de superação e triunfo. Seus tecidos e bordados, antes discretos, agora eram símbolos de uma Salvador que se reerguia com elegância e orgulho. O governador-geral Dom Diogo de Mendonça Furtado, embora lembrado com pesar, e o capitão-maior Dom Álvaro de Souza, que assumiu a liderança, foram peças de um tabuleiro maior. Suas ações e inações se perderam na grandiosidade da história de resiliência de Salvador, que se ergueu para além de seus governantes. E a cidade de Salvador, com suas ruas, vielas e becos, Rua Direta do Palácio, Rua da Ajuda, Rua de São João, Vale do Canela, Rio Vermelho, Estrada das Boiadas, com suas igrejas e conventos, Convento de São Bento, Convento de São Francisco, Igreja da Ajuda, Igreja da Sé, com seus fortes, Forte de Santo Antônio da Barra, e seus pontos de encontro, Terreiro de Jesus, Praça da Sé, Porto das Naus, Baixa do Comércio, Pelourinho,
permaneceu vibrante, um mosaico de culturas e histórias. O legado de Bartolomeu Dias e de todos esses personagens se fundiu com a própria alma de Salvador. A cidade, resiliente e cheia de vida, continuou a florescer, um testemunho eterno de que, mesmo nas maiores adversidades, a união, a fé e a esperança podem construir um futuro glorioso onde a paz e a prosperidade reinam. Cada pedra, cada rua, cada rosto em Salvador carregava um pedaço de suas histórias, um lembrete do passado, mas acima de tudo uma promessa de um amanhã sempre renovado.